Bom dia a todos. Eu sou Dária Neves, professora Dária Neves, da Universidade do Estado do Amazonas, da Faculdade de Medicina e da Saúde da Mulher. Então, hoje nós estamos aqui para conversar sobre métodos contraceptivos. Esse tema é extremamente importante porque, apesar da variedade de métodos contraceptivos que nós temos à disposição, ainda temos no nosso país uma taxa muito elevada, né, de gravidezes não desejadas, de gravidezes não planejadas. E isso acaba ocasionando alguns transtornos em questão de pré-natal, com muitas complicações, de não agrado daquela mulher por mais uma gravidez, de não desejo, e também daquele casal ali que quer se programar adequadamente para, no momento adequado de sua vida, conforme o que eles desejam, engravidar. Então, eu não vou abordar de lei de planejamento familiar, que não era o tema, eu vou abordar dos métodos contraceptivos, no geral, como informação e tirar dúvidas que venham a ser necessárias. Essa aula ela tem esse Google Drive, onde eu forneço uma bibliografia extensa, esse QR Code consta também essa bibliografia e o conteúdo todo desta aula, então fica à disposição para todos vocês toda essa informação. Antes de falar de métodos contraceptivos, vale a pena nós relembrarmos o que é o ciclo menstrual. É extremamente importante sabermos o ciclo menstrual, porque os métodos contraceptivos vão atuar justamente aí, vão atuar fazendo quais mecanismos, né? Principalmente vamos falar desde o método de barreira até os métodos hormonais. Eles vão barrar o progresso da entrada dos espermatozoides e, no corpo humano feminino, ele vai justamente fazer um bloqueio a partir do momento que menstrua, iniciar os bloqueios, onde vai continuar ocorrendo toda a fase de crescimento folicular. Nós vamos estar vendo o desenvolvimento do folículo, o crescimento das glândulas endometriais, as características de mudança de temperatura corporal que vão ocorrer justamente até ali a metade do ciclo. E os métodos hormonais, especificamente, vão fazer o quê? O bloqueio da ovulação. Vão iniciar também esse bloqueio dessa fase chamada período fértil e fazer o bloqueio da ruptura folicular com a liberação do oócito. Este bloqueio vai refletir também no endométrio, porque ele fica somente nessa fase proliferativa, ele não migra para a fase secretória, por isso que alguns métodos inibem a menstruação, e o bloqueio da temperatura basal, e para alguns métodos chamados métodos naturais ou de fases de controles do ciclo, essa questão da temperatura basal pode ser observada. Então, é sempre importante quem vai trabalhar com planejamento familiar, com métodos contraceptivos, entender todas as fases do ciclo menstrual, a usuária de um método também entender como funciona o seu ciclo menstrual. Vamos relembrar, cada 28, 35 dias, né, uma média mais ou menos 7, é um ciclo fisiológico. Falando já especificamente dos métodos, nós temos os chamados métodos comportamentais. Eles são muito frequentes, o uso, as pessoas dizem que sabem utilizar, mas muitas vezes cometem pequenos erros e aí vem aí uma gravidez inadequada ou indesejada, podemos dizer assim. Ou tem mulheres que conhecem seu ciclo e utilizam esses métodos de forma bastante correta.
Chama-se abstinência periódica, então ela tem que ter dias padrão, o que eu acabei de explicar do ciclo menstrual. Ela passa a anotar a partir do dia que menstrua, é importante, o dia que começa a sangrar é o primeiro dia do ciclo, e a partir daí faz o que chamamos de tabelinha, onde, lá pelo meio do ciclo, ela vai observar a presença do muco cervical. Então, esse é o método de quê? De Billings. Tá? Então, em torno ali do 12º ao 20º dia do ciclo, vai ter um aumento do muco cervical e, a partir daí, ela entra em abstinência sexual por aquele período, acompanhado de uma curva térmica da temperatura basal. Cabe lembrar que essa curva de temperatura ela tem que ser a primeira da manhã, tá? Não ter ambientes externos atrapalhando, então vamos relembrar um quarto com ar-condicionado, com um edredom, não vai caber uma temperatura basal adequada. Mas vamos para a nossa região, que é quente, úmida, né, altas temperaturas, e aí, muitas vezes, a pessoa vai mensurar a sua temperatura corporal e tem uma pequena elevação, que ainda não é tão significativa para aquela fase do ciclo. Então, esse método de temperatura basal, ele ocasiona muitos erros, dependendo do local onde a pessoa está, o modo de vida dessa pessoa e a praticidade de ter um termômetro para medir diariamente. Por isso que a associação desses três, tabela, muco, curva térmica, chama método sintotérmico. O método Persona, ele depende de um aparato, de um aparelhinho que você vai colocar ali um pouquinho do muco cervical, o muco vaginal, para ver se tem uma característica de folha em samambaia, uma característica histológica. É um método caro, tem que ter o kit, tem que saber ler especificamente esse padrão histológico que ali vai aparecer. Ele não é um método muito fácil de utilizar no nosso dia a dia. E a abstinência periódica, né, juntamente com todos esses métodos comportamentais, é não ter relações sexuais naquela fase dita período fértil, que vai ali em torno do 12º ao 20º dia, para mulheres que têm ciclos menstruais regulares, 28, mais ou menos 5, aquela duração ali. Quem tem ciclos irregulares, menos de 21 dias, mais de 35 dias, esse método tem grandes falhas. Outros métodos, como os métodos de barreira, né? Hoje chamados de condom feminino ou vaginal, o condom masculino ou peniano. Então, trago aqui uma demonstração de qual é o condom feminino, qual é o condom masculino ou peniano. Então, é um método, como já diz, né, de barreira, vai fazer a barreira da migração do espermatozoide, então aquele espermatozoide não vai ser depositado naquele canal vaginal, com isso vai impedir a migração. Cabe lembrar que tem que se utilizar esses métodos, o condom, a partir do momento que começa a ereção, porque aquele pequeno líquido que sai antes, que se chama esmegma, já tem espermatozoides, e isso ali é um fator que pode, se tiver um contato vaginal, pode ter migração de espermatozoides, se a pessoa tiver um bom conteúdo de espermatozoide. Métodos que estão proscritos, eu só vou citá-los, é o método de espermicida, diafragma, capuz cervical. Esses métodos acabaram sendo proscritos. Por quê? Primeiro, pelo manuseio. Segundo, pela higiene, né, da questão do diafragma e do espermicida. E também, com o advento de cada vez mais ISTs, são métodos muito propícios para a propagação de bactérias e algumas ISTs mais específicas. Alguns países, ainda algumas mulheres querem utilizar esse método, métodos de escolha, mas elas são extremamente orientadas dos riscos que elas podem ter. Então, eu só estou citando porque ele está na literatura. O método da menorreia e da lactação é um método de bloqueio da ovulação,
resultantes das alterações hormonais que vão ser produzidas pela lactação. Então, essa mulher tem que estar amamentando exclusivamente. Exclusivamente, a todo momento, é uma dedicação exclusiva à amamentação. O que vai ocasionar? Vai ocasionar um aumento da prolactina. Este aumento da prolactina vai fazer aquele bloqueio do ciclo progredir e não ocorrer a ovulação. Altos níveis de prolactina levam a ciclos anovulatórios. Ele pode ficar até ali os 6 meses, quando é a lactação, a amamentação exclusiva. Pode ocasionar, né, a amenorreia, mas quando esse aleitamento passa a não ser exclusivo, ela começa a ter picos menores de prolactina, e aí aquele desenvolvimento do folículo pode ocorrer e ali ter uma ovulação. Por isso que mulheres engravidam amamentando, por isso que mulheres engravidam em amenorreia, porque se esse pico constante no tônus dopaminérgico de prolactina não estiver ocorrendo de forma satisfatória, não vai inibir completamente a ovulação. Os dispositivos intrauterinos não hormonais. É o DIU de cobre, o DIU de cobre com prata, que nós temos hoje no mercado. O que ele vai fazer, né? Então, aqui eu apresento alguns tipos de DIUs, né? O DIU de cobre, e hoje tem prata junto. Esse DIU enroladinho aqui, ele não é mais utilizado, ele não tinha nenhum componente de prata, nem hormonal, tá? Ele não é o hormonal. E esse daqui é um DIU menor, que chamamos multiload, é um DIU para mulheres que têm esterometria menor de 7 centímetros. Hoje nós já temos também um DIU de cobre, muito semelhante a esse multiload, que é o T300, o T400, que é para mulheres que têm um útero com menos de 7 centímetros na esterometria, ou mulheres que nunca engravidaram, ou mulheres que tiveram um aborto, e aí não desejam engravidar, esse útero ainda não sofreu aquele crescimento durante a gravidez, e aí ela tem ali uma esterometria chegando a 7 centímetros, é ideal para usar o T300, T400 ou esse multiload. Então, o que o DIU faz? Ele vai ocasionar alterações histológicas e bioquímicas no endométrio. Então, ele vai deixar aquele endométrio que passa por todo o processo proliferativo e secretor, né? Com a ação do cobre, esse endométrio vai tornar-se ali não receptivo, ele vai alterar a fisiologia da espermomigração, então os espermatozoides em contato com o cobre e a prata, eles não vão conseguir evoluir nessa espermomigração, impedindo aí a fertilização do óvulo e impedindo a implantação do blastocisto. Então, esses íons de cobre ou prata vão diminuir o quê? A vitalidade do espermatozoide, a motilidade espermática e a sobrevida do óvulo no trato genital. A ovulação, ela não é bloqueada nos DIUs não hormonais. É importante saber isso. Por quê? Porque ele não tem ação sobre o bloqueio da ovulação, ele não tem ação de bloqueio hormonal. E aí vocês podem me perguntar, mas eu já ouvi falar que mulheres engravidam usando o DIU. Sim, se o DIU for colocado e ele não for supervisionado, e aí é importante fazer uma ultrassonografia após a colocação, no ideal, nos primeiros 7 dias, ou nos 30 dias após a colocação. Depois, fazer um retorno dessa paciente até o 3º mês de uso desse DIU para avaliar fluxo menstrual. Novamente, uma nova ultrassonografia para ver se esse DIU não está mal posicionado. A partir daí, a cada ano, se faz os exames de rotina, sempre com avaliação ultrassonográfica. Então, um DIU mal posicionado, um DIU que não esteja em contato total
entre a cavidade, o fundo do útero, alcançando todas essas dimensões, ele permite que o endométrio, naquele local onde ele não está ocupando, prolifere, ele deixa um espaço para que um esperma ou mais espermas passem, ocorra a fecundação e ali ocorra a implantação. Então, são essas mulheres que engravidam usando o DIU, porque o DIU estava mal posicionado. Tá? Existem DIUs de 5 anos, que é esse aqui, o multiload, o T de cobre 300, o T de cobre 400, e existem DIUs de 10 anos, que é o T de cobre 380A, e hoje também tem o T de prata, prata com cobre 380A, eles duram 10 anos. Eles podem ser retirados a qualquer momento que a pessoa desejar. Sobre os métodos definitivos, nós temos métodos definitivos feminino e masculinos. Essa palavra definitiva ela é muito importante, porque quem opta por esses métodos tem que entender isso. Ah, mas eu já ouvi falar que tem recanalização de trompa. Eu já ouvi falar que tem recanalização de vasectomia. Realmente existe, mas as taxas de sucesso pós-recanalização são muito baixas. Então, decidir por um método definitivo é ter a plena certeza, né, de não desejo de uma nova gravidez. Lá dentro da lei de planejamento familiar, tem que estar acima de 25 anos e ou 2 filhos. Não é isso? Assim que está a lei. Então, essas pessoas que vão optar por esses métodos. Então, nós temos o método da ligadura tubária. Relembrar que a melhor técnica de laqueadura tubária é a laqueadura realizada pela técnica que nós chamamos de Pomeroy, é onde utilizamos a região isquêmica da trompa para fazer o bloqueio. Nós podemos fazer esse bloqueio através de uma cirurgia convencional, isolando essa porção tubária, fazendo aí um nó bem fixo, e fazemos um pequeno corte, né, nessa porção que fica. É importante essa área, sim, é a área menos vascularizada, é a área que eu consigo afastar a trompa da artéria tubária e não atingir o mesosalpinge. Isso é importante por quê? Porque aí eu não afeto a circulação que ocorre aqui da artéria uterina, artéria ovariana, artéria tubária e todo o mesosalpinge. Então, eu evito no futuro varizes pélvicas para essa mulher. Eu evito complicações pós-laqueadura. Eu evito a diminuição da reserva oocitária para essas mulheres. Mas vamos voltar à técnica. Então, a técnica de Pomeroy, ela pode ser feita através de um nó e um corte, ela pode ser feita através dos anéis de íon, mas tem que ter laparoscópio para poder colocar esses anéis, essa técnica aqui. Podemos fazer através de eletrocauterização, mas essas técnicas têm que ser através da laparoscopia. Existe uma técnica através de histeroscopia, que é o Essure. O Essure, nós fazemos uma ablação do endométrio, né, levando toda uma ablação dessa entrada do ósseo tubário. É uma técnica cara, é um aparelho que precisa ter toda uma autorização para utilizar. E existe um método que se chama quinacrina, né? Que é tipo um stent, são umas molas que se coloca no ósseo tubário. Vale a pena falar desse método? Sim. Nós hoje no estado do Amazonas temos uma migração de alguns países vizinhos, como a Venezuela, como o Haiti, e esse método é amplamente utilizado nos países da América Central. Então, nós vamos começar a receber pacientes, já temos pacientes, pessoas no estado do Amazonas que têm a quinacrina. Então, é importante. Tem que fazer algum controle sobre isso? Não. Só que relembrar, né, que é uma mola igual um stent, uma molinha que fica aí na trompa, que os processos inflamatórios eles vão ocorrer inflamatórios, eu não estou falando de infecção. E é interessante conhecer
esse método. No Brasil, ele não foi tão bem divulgado, ele não teve um amplo aspecto e nós continuamos fazendo as técnicas de laqueadura tubárias convencionais. Para o homem, a vasectomia. Então, é muito semelhante à laqueadura, só que é a interrupção do ducto deferente, tá? Então, a vasectomia, uma vez realizada, cabe lembrar aquela pessoa que durante 6 meses tem que ter um controle de espermatozoide para chegar totalmente à zoospermia. Então, uma vez feita a vasectomia, a parceira, né, a parceria da pessoa, ela tem que estar utilizando algum método, retirar o método dela só a partir de 2 exames de espermograma com a zoospermia. Mas tem que ter muito cuidado. Um primeiro exame deve ser repetido com 6 meses para confirmar a total azoospermia. Por quê? Porque vai ter a interrupção do canal. Ele vai estar continuando produzindo espermatozoide. Mas, no momento que faz a vasectomia, ainda vão ficar células espermatozoides ou espermátides aqui no canal, na vesícula seminal. E até ocorrer o processo final de eliminação, ainda está ocorrendo o risco de gravidez. Por isso que algumas mulheres engravidam após o marido ter feito uma vasectomia nesse período de 6 meses. Então, eu estou falando de manter uma dupla proteção ainda para esses casais. Os métodos hormonais, esses são mais extensos, eu acho que é o interesse maior nessa aula. Então, a gente tem que falar dos contraceptivos combinados e os só com progestagênios. Os contraceptivos combinados, eles vão ter a porção estrogênios e progestagênios. Então, eles podem ser os orais monofásicos, é aqueles que nos comprimidos são todos iguais, a cartelinha é toda igual. Tem os bifásicos, que lá no meio, lá para o final, muda os comprimidos, muda a dose. E tem os trifásicos, que tem 3 coresinhas. Hoje, praticamente, os trifásicos e os bifásicos, eles não existem muito, né? Praticamente todos já estão monofásicos, mesma dose, anticonceptiva na cartela. Existem os injetáveis mensais, existem os anéis vaginais e a pílula vaginal, que no Brasil ela foi descontinuada, né, por questões aí de fabricação. E existe o adesivo cutâneo. Então, todos esses métodos são combinados. Combinados por quê? Porque tem a porção estrogênica, que é o etinil-estradiol ou estradiol, e uma porção progestagênica. Os contraceptivos só com progestagênios, nós temos os orais, os injetáveis trimestrais, os implantes e o sistema intrauterino. E também temos um método hormonal chamado emergência. Eu vou falar de cada um especificamente. Então, nós temos essa quantidade de métodos hormonais à disposição, tá? Então, a mulher que deseja utilizar um método anticonceptivo hormonal, ela tem essa variedade para escolha. E como é que nós fazemos essa escolha? Então, assim, primeiro entender o que esses métodos vão fazer. Lembra lá do ciclo menstrual que eu expliquei? Então, o mecanismo de ação dos anticoncepcionais hormonais, o primeiro é bloqueio da ovulação. E como é que isso vai ocorrer? A porção progestagênica vai atuar inibindo o bloqueio de LH. Então, lá pelo meio do ciclo, se eu tenho um bloqueio de LH, não vai ter a ovulação. E a porção estrogênica vai atuar diminuindo a secreção de FSH, que vai chegando ali, né, da hipófise, e vai bloquear o crescimento do folículo, a foliculogênese. Por isso que quem utiliza anticoncepcionais hormonais vai ter o ovário em repouso. Alguns casos tem ali um crescimento do folículo, isso acontece com os progestagênicos, mas não vai ter a ruptura se assim estiver ocorrendo adequadamente. Então, como eu estava explicando,
Com esses bloqueios, vai ocorrer o quê? A atrofia ou a decidualização do endométrio. Vai ocorrer o espessamento do muco cervical e vai ocasionar alteração na motilidade das trompas, das tubas. Então, esse é o mecanismo de ação para qualquer método hormonal. Vamos falar um pouco da história da anticoncepção, porque é importante saber de onde veio o etililestradiol e o estradiol utilizado hoje em todos esses métodos. Então, assim, nos anos 60, se utilizava o mestranol como bloqueador estrogênico. A partir daí, foi sintetizado o etinilestradiol em uma dose extremamente elevada. Nos anos 70, essa dose do etinilestradiol de 75 microgramas baixou para 50 microgramas, ainda identificando todo o efeito de inibição da ovulação. Nos anos 80, diminuiu para 30 microgramas e nos anos 90 para doses de 20 a 15 microgramas, continuando com a ação anticonceptiva. E por que fizeram isso? Foi imitando cada vez mais o ciclo e fazendo todo o bloqueio e diminuindo efeitos colaterais. A partir de 2009, foi introduzido no local do etinilestradiol um estrogênio natural, que é o estradiol que o ovário produz. E com isso facilitou mais ainda o manuseio do endométrio, mas também diminuiu a questão das tromboses que as altas doses de etinilestradiol pode ocasionar. Mas o etinilestradiol pode ocasionar trombose em mulheres que têm os fatores de risco para a trombose. Eu vou falar mais adiante. Em relação aos progestagênios, como é que foi? Nos anos 60, os de primeira geração, assim chamado, era o noretinodrel, o famoso norgestrel. A partir daí foi sintetizado o levonorgestrel. Nos anos 80, o desogestrel e o gestodeno, né? Eles ocasionando tanta ação anticonceptiva, o bloqueio do endométrio, levando também a uma ação antiandrogênica melhor para a ação anticonceptiva. E nos anos 90, né, conseguiram diminuir cada vez mais essa dose progestagênica, chegando a formulações de 60 microgramas. Em 2009, surge a drosperinona e Dielgeste. Então, isso veio, mais uma vez, ocasionar uma ação antiandrogênica muito boa na ação anticonceptiva. E como é que vem, de onde vêm todos esses progestagênios? Vêm os derivados da 19-nortestosterona, que são os estranos e os gonanos. E tem os derivados da 17-hidroxiprogesterona e da 19-norprogesterona, que são os pregnanos. Qual a importância de tudo isso? É a ação que ele vai ter. Então, essa ação, a gente conhece que os estranos, os mais significativos hoje, nos métodos anticonceptivos, nós temos quem? A noretindrona, que inclusive dela veio o famoso dienogeste, que hoje nós utilizamos muito para atrofia de endométrio e para alguns tratamentos específicos dentro de miomatose uterina, adenomiose e endometriose, que é um tema à parte. Dos gonanos, nós temos o de segunda geração, o levonorgestrel, extremamente comercializado, é inclusive o que nós temos nas unidades básicas de saúde, é um excelente progestágeno, ele faz uma ação anticonceptiva excelente com o etinilestradiol. Eles também está nos implantes, no implanor, no sistema intrauterino, é o levonorgestrel que está presente como progestagênio nesses métodos. Os de terceira geração derivados do gonano é o desogestrel, o gestodeno, o norgestimato, que hoje o norgestimato ele está junto com o anticoncepcional, com estradiol. Então, ele imita muito bem a questão do ciclo, a questão fisiológica, como ação de proteção, podemos dizer, ou de
Para as questões de quem tem fator de risco para a trombose, é uma excelente opção. Já temos comercializado ele no Brasil, nogestimato com estradiol. E dos pregnanos, tem os derivados da espirulactona, que é a drosperinona. É uma excelente de ação antiandrogênica. Então, para aquelas mulheres que não desejam engravidar, que têm síndrome metabólica, que têm muita acne, né, é uma excelente opção. E os que não têm uma classificação de geração, mas que são excelentes progestágenos. O acetato de medroxiprogesterona, ele está no trimestral, no injetável trimestral. O acetato de clomardinona, ele está em combinado com etililestradiol. O acetato de ciproterona, ele está em combinados com o etililestradiol. E o nogestrol e a nestorona, né? A nestorona, nós temos ele na forma de implantes, é um implante que ele dura 6 meses. E aqui eu não cito, mas temos também a gestrinona, que também está no formato de um implante que dura 1 ano. Eu vou citar ela novamente mais adiante. Essa é uma tabela comparativa das ações das diferentes progestinas. Eu não vou falar em detalhes isso, é ilustrativo. Cabe a quem trabalha com planejamento familiar, com quem trabalha de uso de anticoncepções hormonais, ter essa tabela próxima, porque conforme a história, os resultados de exames da paciente, você vem a essa tabela e aí vai vendo a ação antiestrogênica, a ação antiandrogênica, a glicocorticoide, e escolher, junto com a usuária, o melhor método, né? O que vocês têm à disposição e também aquele que a usuária deseja utilizar. Ainda falando dos anticoncepcionais hormonais, nós temos perspectivas a manter sempre a eficácia anticoncepcional. Como é que nós vamos conseguir isso? A usuária tem que utilizar de forma correta. Isso é importante. Por isso que quem não utiliza de forma correta, nós temos métodos que não dependem da usuária. Melhorar a tolerabilidade e controle do ciclo. Isso é extremamente importante, né? Ela tem que estar satisfeita com o que está utilizando. Ela tem que ter uma satisfação com a questão do ciclo menstrual. Alguns métodos podem ocasionar um sangramento indesejável, não ter uma tolerabilidade gástrica, e a gente tem que ouvir aquela usuária e fazer trocas ou investigar patologias associadas. Diminuir o efeito sobre o metabolismo. Então, aquela questão da resistência insulínica, da síndrome metabólica, pode, alguns deles, cursar com aumento de peso. Mas não é ele, também ela tem ali um fator causal para isso. E abolir o intervalo livre de hormônio. Cada vez mais, os anticonceptivos hormonais, eles são de uso contínuo, porque, na realidade, aquele padrão menstrual no intervalo das cartelas ou de algum outro tipo de método, ele foi realizado para imitar um possível sangramento menstrual, mas não é um endométrio que proliferou, que se tornou secretor, né? É uma descamação de um endométrio ali basal, um endométrio pouco proliferativo. A via oral, 10% das mulheres adultas, elas esquecem, né, de tomar. Então, é importante essa tolerabilidade, esse não esquecimento, para nós termos uma eficácia anticonceptiva. Porque se ela começa a esquecer, ela vai ter falha anticonceptiva. Então, muitos trabalhos mostram isso, que de 25% a 50% esquecem de tomar no período de 1 ano. Tem outras coisas, tem outras atividades, então tem N razões que levam a isso. Mas essas razões levam a riscos potenciais, sim. Então, ou ela para de tomar porque não tem tolerabilidade, ela começa a ter edema, ela começa a ter hematomas no corpo, fiquem de olho nisso. Aqueles hematomas que começam a surgir, comecem a pensar em tromboembolismo, comecem a pensar em investigar. Ela pode ter fatores de coagulação alterados,
tipo o MTHFR, o PAI-1, o polimorfismo do PAI-1, é muito comum, 60% das mulheres podem ter essa alteração, ela é muito comum e pode, isso aí é uma das causas do tromboembolismo em mulheres usuárias de anticoncepção hormonal com etilil estradiol. Elas podem ter alteração do fator 5 de Leydig, da antitrombina 3, da protrombina. Então, quando isso começa a ocorrer, nós temos que ter uma atenção de interrupção e oferecer um método mais seguro. Ou fazermos o diagnóstico, que não é muito fácil pedir esses exames no Sistema Único de Saúde. Também no sistema privado, também tem um custo para esses exames, mas cabe a nós utilizarmos o bom senso e a clínica e fazermos troca. A intolerância à glicose, as dislipidemias e o metabolismo hepático começa também a dar efeitos colaterais, então vai levar uma descontinuidade e uma contraindicação da via oral. Por isso que começa aqueles sintomas gastrointestinais persistentes. Então, nós temos outras opções de via para utilizar como método hormonal. Essa ingestão diária de pílula. Uma mulher com vários filhos, com outras questões, ela às vezes esquece. Então, se ela não tem este hábito, esse planejamento diário de tomar seu anticoncepcional, ela não é uma boa usuária no método oral. E se ela tem essa dificuldade do controle do ciclo, de terminar uma cartela, iniciar outra, ou fazer aquelas pausas entre cartela, utilize o esquema contínuo com ela. Facilitem a vida dessa usuária. Então, nós temos todas essas formulações que eu já citei, né? Aqui o etilil estradiol associado a todos esses progestagênios. E, em relação aos efeitos colaterais, é uma incidência inferior a 10%, que apresentam náuseas, cefaleia leve, sensibilidade mamária, leve ganho de peso, a questão da acne, alterações do humor com depressão, nervosismo e o menor interesse sexual. Se persistir por mais de 3 meses essa sintomatologia, escute a sua paciente, escute a usuária do método e faça a troca, ofereça outro. Vá lá para aquela tabelinha que eu coloquei, que é importante nós termos ali do lado, e avalie o que essa paciente tem, seus exames, o que as queixas dela, e faça a troca. Ou troque por um progestogênico. O manejo das intercorrências. Se ela começa a apresentar alterações do ciclo menstrual, tipo manchas, sangramento nos intervalos e amenorreia. Então, vamos lá. Não sangra nada. Tranquiliza ela. Está fazendo a atrofia. Né? Se ela está usando corretamente, está fazendo a atrofia do endométrio. Pergunta se ela está tomando realmente diariamente a pílula. Se ela começa a esquecer a tomar 2 ou mais pílulas consecutivamente, lembrar que interromper, usar o condom até a próxima menstruação, e ali pode ter uma possibilidade de gravidez. Se for afastada, recomeça com o mesmo método ou troca para um que seja mais fácil para ela. Apresentou vômitos ou diarreia. Se está tomando rifampicina, anticonvulsivantes, é importante estar atento a isso, porque vai diminuir o efeito contraceptivo e ela corre o risco de engravidar. Então, nós temos que estar atento a todos esses detalhes. O risco no pós-parto, né? Então, que método utilizar no pós-parto? Não é recomendado para lactantes, né? Pois afeta a qualidade e quantidade do leite. Mas qual que não é recomendado? O que tem o etilil estradiol. O só de progestagênios não tem contraindicação, gente. Então, todas as formulações progestagênicas, elas podem iniciar a partir do primeiro mês, após o parto, no primeiro mês já pode começar. Então, essa preocupação teórica com risco de exposição aos hormônios esteroides pela lactante é durante as primeiras 6 semanas pós-parto. Mas volto a repetir, é na porção estrogênica, o etilil estradiol.
O risco de trombose, volto a repetir, a coagulação sanguínea, a fibrinólise, elas vão se normalizar 3 semanas do pós-parto. Mas também tem que orientar essa mulher, né? A deambular, a questão do peso, se ela teve excesso de peso na gravidez, são fatores de risco aí associados. Os riscos hepáticos, tudo é metabolizado no fígado. Então, pode oferecer risco às mulheres com função hepática comprometida. Então, nós não vamos dar anticoncepcionais que passe pela via hepática. A via oral está contraindicada. Pode aumentar o risco para tumores de fígado, sendo extremamente raros. A gente tem que investigar se ela tem alguma patologia nesse fígado. E se tiver, passa a ser uma contraindicação. Então, utiliza um DIU de cobre, né? Utiliza outra via. Pode estar associado com a doença biliar, podendo agravar a doença pré-existente? Sim. Tá? Então, você vai aumentar aqueles níveis ali, né? A colestase, então tira a via oral. Vai para um método que não seja pela via oral. Essas colestases associadas ao método pode aumentar e ter episódios mais subsequentes. Medicamentos que interagem, rifampicina, criosofulvina, anticonvulsivantes, são indutores de enzimas hepáticas que vão reduzir a eficácia da pílula. Então, as usuárias desses tipos de medicamentos, elas têm contraindicação à via oral, às pílulas. Nós temos várias outras opções que podemos utilizar com elas. Então, dizer que uma mulher que usa esses medicamentos não pode usar nada está errado. Tem várias outras opções. Os riscos cardiovasculares. Muito raramente pode causar acidente vascular, tromboses venosas profundas ou infarto. Ela vai ter fator de risco associado e aí se opta por outro método. Quando não existe múltiplos fatores de risco, idade avançada, fumo, diabetes e hipertensão arterial, o risco cardiovascular pode ser inaceitável. Vamos lembrar uma coisa em idade avançada, ok? Idade avançada, nós já fazemos a substituição por um progestagênio, é muito melhor, porque ela já vai estar com a diminuição estrogênica, ok? Então, eu permitir que ela passe pelo aquele período da perimenopausa, não aumentando o risco dela ali com etilenoestradiol, não levando aquelas menstruações indesejadas, e às vezes ela tem até patologias associadas, levando ao aumento de sangramento, eu posso utilizar um progestagênio para ela e eu vou ter aí uma diminuição de risco de uma gravidez nessa fase, mas também eu vou dar uma qualidade de vida se ela tem ali já os efeitos ocorrendo da perimenopausa. É contraindicação para todas as categorias de hipertensão, as pílulas combinadas, por isso que tem os progestagênios para esse tipo de patologia. Entre mulheres com doença cardíaca valvular, as pílulas combinadas aumentam o risco para a trombose arterial. E sempre pesquisar trombofilia. Não esquecer, trombofilia nós temos como investigar com exame físico, com a anamnese completa. E tem exames específicos, sim, para essa avaliação. Os riscos neurológicos, as portadoras de enxaqueca com sintomas neurológicos focais, né? Então, visão turva, perda temporária de visão, os esclotomas, né? Essas mulheres, elas vão ter o maior risco para o AVC do que as assintomáticas. Então, ela é uma contraindicação aos combinados estrogênicos e progestagênicos. Ela pode usar progestagênios. Então, o uso combinado vai aumentar de 2 a 4 vezes o risco de um AVC com mulheres com enxaqueca. Então, lá na tabela de critérios de elegibilidade, que eu vou falar, também explica muito bem isso. As neoplasias, né? O grande medo. Parece não aumentar o risco para câncer de colo e mama. Vamos lembrar que o câncer de colo uterino, ele é ocasionado por um vírus, né? O HPV. Então, não é estrógeno dependente. O câncer de mama, que é estrógeno dependente, mas progestágeno dependente,
tem muitos estudos que precisam ainda ser colaborados, mas a literatura mostra muito bem essa questão associativa de fatores hereditários, aumento de peso, exposições à radiação, outros fatores que aumentam mais essa questão do câncer de mama do que o uso de um anticonceptivo, né? Essa questão do aumento do risco de progressão da doença com mulheres de câncer já atual. Então, ela tem contraindicação. E aí, utilizar métodos de barreira, utilizar um DIU de cobre, né? Temos outras opções. Dúvidas sobre a possível aceleração da evolução e a outros cânceres pré-existentes. Então, nós temos outros métodos que podemos utilizar para essas mulheres fora dos anticoncepcionais combinados. Os critérios de elegibilidade da OMS, isso é extremamente importante. Então, nesse material que eu coloquei em anexo, ali tem a roda dos critérios de elegibilidade. É só recortar e montar a sua rodinha. Eu vou mostrar ela aqui. Vocês hoje, que nós vivemos nessa era dos aplicativos, baixem esse aplicativo, né? Contraception, ele tem os critérios de elegibilidade. Nesse aplicativo, você coloca ali muito rápido e ele faz ali as opções, né, na roda do critérios, então facilita muito a vida. E você pode ter isso ali no seu consultório, no seu atendimento, no seu material de trabalho, que você consulta muito rápido. Então, o que foi isso? A OMS se reúne, isso já tem há mais de 20 anos, então lá em 1909 ocorreu a primeira reunião e vamos falar mesma linguagem no mundo todo. Então, nós avaliamos o seguinte: OMS 1, critério 1, pode ser usado sem restrição. Critério 2, pode ser usado onde as vantagens geralmente superam os riscos. A categoria 3, não deve ser usado, a menos que o profissional de saúde julgue que a mulher pode usar o método com segurança, aí você já avaliou todos os riscos possíveis e comprovados, tá? E dando, né, outros de escolha, e aí vai e avalia, só tem aquele onde você trabalha, ou ela quer aquele, você fica monitorando ela. E o critério 4 não deve ser usado. Então, eu não vou falar em detalhes todos, né? Eu deixei aqui, é fácil ter isso de acesso, então você vem na tabela e já vê, vai na roda do critério de elegibilidade e você manuseia isso muito fácil. O critério 1, eu estou falando aqui de anticoncepcionais combinados, tá? O critério 2, o critério 3, ó como já ficou mais extenso, aí entram as hipertensões, o câncer de mama no passado, a questão do diabetes, tá? As doenças com colestase. Então, ó, já pulou para 3. Então, etilil estradiol com progestagênio é contraindicação. Vá para um progestagênio, vá para um DIU de cobre. Temos outras opções. O critério 4, totalmente contraindicado, tá? Então, se você joga nessa tabela, fica fácil de manusear esses métodos e de explicar, inclusive, para a paciente qual que é o mais adequado a ela. Em relação aos anticonceptivos somente com progestogênio, nós temos as pílulas, né? A mini pílula chamada, porque ela só tem dose progestagênica, ela é de uso contínuo. Nós temos o Implanon, que é um implante que dura 3 anos. Temos a gestrinona, que é um implante que dura 1 ano. Temos o sistema intrauterino, que hoje tem o Mirena e o Quilena. Qual é a diferença entre eles? É a dose e o tamanho. O Quilena é para úteros menor, uma dose menor de progestagênio, é mais para pessoas mais jovens. E o Depo-Provera, o acetato de medroxiprogesterona, que é o injetável trimestral. Então, as formulações dos anticonceptivos, das minipílulas, nós vamos ter a noretesterona, o levonorgestrel, o linestrenol e o desogestrel.
Então, nós temos pílulas ativas, contínuas, todas têm a mesma dose, por isso que o uso é diário, no mesmo horário, de esquema contínuo, não se dá interrupções. Os efeitos colaterais, vai prolongar a menorreia. Então, não menstruar é uma consequência, é uma atrofia desse endométrio. Ah, mas pode dar um sangramento irregular, um fluxo abundante, prolongado, manchas, spot. Tem algumas mulheres que apresentam. Aí nós temos que investigar as causas de sangramento uterino anormal. Ela pode ter patologias associadas levando a esse sangramento. Ou ela não está usando adequadamente a minipílula, ou ela não está absorvendo adequadamente. Ela tem outros fatores que impedem a absorção. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Cefaleia, 6,8% vem apresentar cefaleia. Aí nós vamos para os critérios, avaliamos as causas de cefaleia e contraindicamos ou não. A questão da acne, 4% pode apresentar, sensibilidade mamária, 3,7%, náusea, 3%, vaginite, 3,2% e dismenorreia. Lembrar que vaginite tem causas associadas, né? As ISTs, tem causas associadas para as vaginites. Então, tratar especificamente cada questão. Os riscos, praticamente não apresenta riscos importantes à saúde. O risco mais importante é a falha anticoncepcional, porque ela esqueceu, porque não absorveu adequadamente. Então, algumas horas de atraso já são suficientes para aumentar o risco de não eficácia. Por quê? Porque a vida média desse anticoncepcional é 24 horas. Se aumenta muito essa vida média de absorção, já começa a ter um escape, né, de gonadotrofinas, FSH, libera a foliculogênese, cresce o folículo e ocorre uma ovulação. Então, a pessoa tem que ter disciplina para utilizar a minipílula. Os critérios de elegibilidade para os anticoncepcionais progestágenos é a mesma coisa. Esse critério é utilizado para os orais, para os implantes e para o injetável trimestral e para o sistema intrauterino. Então, o critério é geral para todos os tipos de progestágenos. Então, a mesma coisa, categoria 1, categoria 2, categoria 3 e categoria 4. Tudo também está no aplicativo. Então, para a categoria 1, tudo isso aqui pode utilizar sem riscos. Então, a gente já traz para cá fatores de risco 2 dos combinados, pula para a categoria 1 no progestagênio. Olha a hipertensa, a fumante, a pessoa na perimenopausa. Ela tem indicação de usar um progestágeno, não o combinado. Tem mais que migrou para a categoria 1, que lá no combinado estava em categoria 3, em categoria 4. Então, essa é a importância de saber lidar com a roda dos critérios de elegibilidade. Ainda tem mais questões que pode ser. Então, a quantidade de pessoas que pode utilizar o progestagênio com patologias associadas é muito grande e pode usar sem riscos. A categoria 2, né, que você vai avaliar se ele pode ser usado com vantagens que vão superar. A categoria 3, que são especificamente a doença cardíaca isquêmica, a enxaqueca, o câncer de mama, as hepatites virais. E a categoria 4, a pessoa que tem câncer de mama atual que não pode utilizar. Okay? Então, trabalhar com os critérios de elegibilidade para a metodologia de contraceptivo hormonal facilita muito o entendimento, a compreensão de quem está trabalhando e do usuário, e diminui os fatores de riscos associados e também diminui a pessoa não dar continuidade ao uso. Os anticoncepcionais orais de emergência. Gente, o nome está dizendo emergência.
Então, como são usados por um tempo muito curto, eles não apresentam problemas potenciais. Calma lá. Se a pessoa utilizar isso como método frequente, sim. Então, o nome está dizendo emergência. E, lamentavelmente, ainda é muito, muito comum nós ouvirmos mulheres dizendo que utilizam esse método com frequência. É muito comum nós atendermos mulheres adolescentes dizendo que utiliza 3, 4 vezes no mês um método desse. E utiliza por quê? Porque não está usando o método adequado, não está utilizando o método de barreira como prevenção de STs e tem medo ali de uma gravidez não desejada e pega e utiliza o método de emergência. Então, temos que ter adequação para esse método. A composição dele é o levonorgestrel, né? Nessa dose de 0,75 miligramas por comprimido, tá? E aí ele vai levar alguns efeitos colaterais, sim, porque nós damos uma alta dose, né, de um progestagênio. Então, vai dar náuseas, vômitos, tontura, uma fadiga, uma cefaleia, mastalgia, pode levar diarreia, uma dor abdominal e uma irregularidade menstrual, porque vai utilizar de uma única vez uma alta dose. Imagine ela utilizar isso 3, 4 vezes em um ciclo. Ela vai passar totalmente tendo desconforto e ela passa também a ter riscos de não se proteger adequadamente. Então, como é que nós manejamos essas intercorrências quando precisamos utilizar esses métodos? Se ela nausear, alimentar-se logo após ingerir as pílulas. Usar os antieméticos associados. Se vomitar dentro de 2 horas após tomar pílula, tem que tomar uma nova dose, porque ela corre o risco de eliminar aquela dose. A próxima menstruação, ela pode começar um pouco antes, depois da data esperada. Então, tem que ficar monitorando também esse sangramento. Pode ter uma menstruação escassa, pode não menstruar dentro de 4 semanas, ou pode sangrar muito. E quando isso ocorrer, iniciar um método mais eficaz a essa pessoa. Não deixar essa pessoa desassistida. Orientar sobre planejamento, orientar sobre métodos anticonceptivos e favorecer que ela passe a utilizar um método mais eficaz. Para os critérios de elegibilidade, quando é que vamos usar essa anticoncepção? Né? Ele pode ser usado sem restrição, se ela ali tem um histórico, ela já teve uma gravidez ectópica, ela está tendo abuso sexual. Nós utilizamos muito isso no atendimento de urgência de uma mulher vítima de um abuso sexual. Se ela está amamentando e aí teve uma relação, não tem a certeza, já está ali no final dos 6 meses, o bebê já está com outros alimentos e tem um risco ali de uma gravidez, ela pode utilizar. E lembrar de iniciar um outro método. E o uso repetitivo de anticoncepção de emergência, né? Pode ser usado? Pode, mas não é o adequado. O uso frequente da anticoncepção de emergência pode representar risco para mulheres que apresentam as condições classificadas como 2, 3 ou 4 para os métodos hormonais. Então, a gente tem que ficar de olho nessa usuária. Tá? Na categoria 2, tá? Então, são esses critérios. E na categoria 3 e 4, a gente utiliza os mesmos critérios dos progestagênios. Quando interromper a anticoncepção ou trocar o método, eu vim falando disso quase a aula toda. Então, tudo está baseado no princípio de livre escolha do método anticoncepcional. A mulher pode optar por outro método anticoncepcional, se e quando assim o desejar, ou se apresentar problema com os quais o uso da pílula não é adequado. Então, isso é muito importante, respeitar o princípio livre de escolha. Mas é importante ver os fatores de riscos que ela tem. Então, vai ser uma livre escolha dentro dos critérios de risco. É um consentimento livre e informado, a decisão da mulher optar por não usar qualquer método anticoncepcional, se assim o desejar. Ela é livre para tomar essa decisão.
e sempre utilizar os critérios de elegibilidade para realizar o uso e a troca do método. A roda dos critérios de elegibilidade. Então, essa rodinha, ó, é só montar, faz esse furinho aqui, com esse aqui e com esse centro aqui. Então, você vai ter essa roda em movimento e aí você vai vendo aqui os fatores de risco e aqui vai cair dentro das categorias por cada método. Ela é muito fácil de ser utilizada. Em anexo, eu deixei o material da roda, é só imprimir, coloca numa cartolina ou num papelzinho mais grossinho e aí monta a sua roda, né? Antes os laboratórios davam para a gente essa rodinha, a Organização Mundial de Saúde deixou disponível no link essa roda, é só entrar no Google e imprimir ela e fazer. Isso daí vai ser muito prático para vocês terem no atendimento. As referências bibliográficas que eu utilizei nessa aula estão todas aí. Eu coloquei naquele Google Drive. Esse Google Drive eu sempre vou abastecendo com novas informações. Então, podem utilizar esse material para as aulas, para as palestras que vocês vão utilizar. É muito importante quem trabalha com planejamento familiar estar a par de toda essa informação. Esse é o Google Drive, né? E o QR Code do conteúdo todo desta aula. Muito obrigada a todos aí que estão me ouvindo, os que estão participando. Eu fico à disposição aí para as dúvidas. No caso, esquecimento do anticoncepcional de uso oral por 2 dias consecutivos, é feita a suspensão. E no caso de esquecimento em dias alternados, quando suspender? É a mesma coisa, se começa, é assim. Se esquecer um comprimido, no outro dia, ou assim que lembrar, tomar logo esse comprimido, junto com o seguinte. Se começa a esquecer em dias alternados, a pessoa já está sem proteção. E aí ela corre o risco de ovular. Então, orientar naquela cartela o uso de por exemplo, a barreira, né, o condom feminino ou masculino, e reiniciar uma nova cartela. E se isso continuar persistindo, o ideal é que troque de método, utilize um método com mais eficácia, né? Um método que não dependa do uso dela. Então, vai para o injetável mensal, injetável trimestral, coloca um DIU, dá outras opções a essa usuária devido a essa frequência de esquecimento. Vou deixar uma pergunta no ar, vocês não precisam me responder agora. Se no Inquari, já que é o que está conectado, vocês têm DIU de cobre à disposição? Se não tiverem, peçam do gestor, porque o DIU de cobre ele está disponível, ele inclusive é um método extremamente fácil. Se precisarem de treinamento, a gente pode disponibilizar treinamento para a colocação de DIU de cobre. Tá? É um método extremamente prático para aquela pessoa que tem muito esquecimento, que tem fatores de riscos associados. Então, o nosso serviço aqui da universidade fica à disposição para um treinamento. Não é difícil fazer o treinamento. Acredito que até um treinamento virtual é possível se realizar para a colocação de DIU. Existem uns bonequinhos que nós podemos utilizar para ensinar a colocação. Então, podemos encerrar a transmissão. Na próxima semana, eu vou estar aqui novamente para falar de menopausa, climatério e menopausa, tá? E aí, bom trabalho a todos. Utilizem a roda. Se tiverem mais dúvidas sobre a roda, pode perguntar, que aí a gente vai tirando as dúvidas. Mas ela é um meio para facilitar um bom atendimento dos métodos contraceptivos. Bom dia a todos.